Olá, pessoal, boa noite mais uma vez. Estamos pedindo desculpas pelo imprevisto, a tecnologia às vezes falha, mas estamos no ar, né? Então, nós vamos pedir nesse momento que o Dr. Jorge, ele faça a prece, uma prece de abertura, para nos harmonizarmos, e em seguida ele dará início à nossa conversa da noite de hoje, como nós já o apresentamos anteriormente, sobre o fluido cósmico universal, ok? Boa noite, doutor Jorge, seja bem-vindo. Né? Boa noite, Cacilda, boa noite a todos. Boa A noite. gente pede desculpas pelo transtorno, pelos atropelos, e aproveitamos então para rogar a Jesus a companhia dos espíritos bons e amigos, que os nossos anjos guardiães estejam ao nosso lado, nos amparando e sustentando, que possam nos fortalecer, nos inspirar, envolver toda a nossa pátria nesse momento difícil, sustentar os nossos irmãos de jornada, principalmente aqueles que estão em sofrimento, quer pela doença, quer pelos mais variados tipos de angústia. Envolva-nos, Senhor, que a tua paz nos guie e o Senhor nos ilumine, que possamos, sob teu amparo, dar início à nossa pequena conversa da noite de hoje. Nós vamos, então, conversar sobre o fluido cósmico universal, e para isso eu trouxe aqui uma pequena apresentação de slides, em que nós vamos, nesse projeto AME Piauí Pergunta, conversar sobre o fluido cósmico universal. Como eu tinha falado antes, nós começamos a ideia nossa de falar sobre o fluido cósmico universal, foi toda ela baseada no capítulo Uranografia Geral da Gênese, onde nós vemos Galileu Galilei discorrendo sobre a matéria primitiva, como os mundos foram criados, e ele fala sobre a matéria, né? E nós vemos lá, à primeira vista, não há o que pareça tão profundamente variado, nem tão essencialmente distinto, como as diversas substâncias que compõem o mundo. Eu não sei se vocês estão vendo a tela, eu não sei se ela está sendo compartilhada. Pedir depois para a Cacilda me mandar aqui no privado se está. Bom, de qualquer forma, vamos continuar, né? Então, a matéria, quando nós olhamos para tudo que é material, nós vemos a diversidade da matéria, né? Isso que o Galileu Galilei, através de Camille Flammarion, está escrevendo aqui para nós. Entretanto, podemos estabelecer como princípio absoluto que todas as substâncias conhecidas e desconhecidas, por mais dessemelhantes, ou seja, por mais distintas que pareçam, quer do ponto de vista da constituição íntima, quer pelo prisma de suas ações recíprocas, são, de fato, apenas modos diversos sob que a matéria se apresenta, variedades em que ela se transforma sob a direção das forças inumeráveis que a governam. Então, tudo parte de uma matéria primária, de uma fonte original. E essa fonte original, que ela dá origem à matéria, ela não para, né? Ela é contínua. Então, a matéria primitiva ela se diversifica de várias formas em todos os mundos. E isso é o que Galileu Galilei está nos dizendo, né? Ou seja, ele nos fala, porque por mais que a gente olhe para a matéria, e a época de Galileu Galilei, não havia ainda a tabela periódica. Então, não se conheciam os 92 elementos da tabela periódica, né? Não é mais que 92, né? Eu ando meio velhinho em química. Então, tinha-se uma presunção do que seria. Até então,
A visão aristotélica da substância, dos 4 elementos que compõem toda a matéria conhecida, essa é a visão aristotélica, os 4 elementos que compõem toda a matéria conhecida, eles, na verdade, eles têm o poder da essência, eles são, Aristóteles, ele fala, na verdade, numa essência, a essência do fogo, a essência da água, a essência da terra, a essência do ar, ou seja, as características, né? Aquilo a substância, e não a matéria em si. Então, ele fala das propriedades. Tudo é composto por essas propriedades. Essa é a visão aristotélica, que é uma visão que ainda predomina na nossa ciência, porque não é uma visão ultrapassada. Aristóteles é, talvez, o homem que mais influenciou a ciência terrena. Então, o que nós vemos no nosso dia a dia, e que nós vemos agora Galileu Galilei nos dizendo, é que, por mais que nós tenhamos essa variedade de essências, ou seja, características da matéria, a origem é uma só. Então, nós temos uma matéria de uma fonte única, é o que ele está nos dizendo. Então, vamos lá continuar, né? Mas onde param as apreciações do homem, mesmo ajudados pelos mais impressionantes sentidos artificiais, prossegue a obra da natureza. Onde o vulgo toma a aparência como realidade, onde o prático levanta o véu e percebe o começo das coisas, o olhar daquele que pode apreender o modo de agir da natureza apenas vê nos materiais constitutivos do mundo a matéria cósmica primitiva, simples e una, diversificada em certas regiões na época do seu aparecimento, repartida em corpos solidários entre si durante a sua vida, e que um dia os materiais se desmembram por efeitos da decomposição no receptáculo da imensidão. Esse é um trecho que parece um tanto confuso, né? Um trecho um tanto, como podemos dizer, complicado de entender, mas nós temos aqui a afirmação, novamente, que a matéria ela surge de uma única fonte. E o que é muito interessante, a matéria primitiva, e aí nós podemos perguntar, o que é a matéria primitiva? Quando a gente fala o nome primitivo, a gente pensa em algo arcaico que foi ultrapassado. Mas primitiva aqui significa primeira, significa algo que está que dá origem a tudo, né? Então a gente não diz que o princípio. Então a gente poderia dizer matéria, na verdade, primitiva seria a matéria original, a matéria que dá origem a tudo. Essa matéria, ela tem por característica se combinar continuamente. E aí a gente pode disso depreender que em todos os planetas, ou nos outros planetas, em cada planeta, a matéria ela é diferente. Ela é diferente. Nós mandamos sondas espaciais para Júpiter. Júpiter não chegou, mas chegou em Marte. Estamos lá explorando o planeta Marte. Qual o objetivo? Tentar compreender se o mundo material de Marte, em que ele se assemelha ao da Terra. Que tipo de elemento químico, além da tabela periódica conhecida na Terra, existe em Marte sob as condições de temperatura, de gravidade e das outras forças, das outras 4 grandes forças da física, permite que matérias diferentes existam. Então, isso é característica do fluido cósmico universal ou a matéria primitiva. Ou seja, ela é capaz de interagir entre si, ela se diversifica
E nessa diversificação, ela forma as leis que nós conhecemos, ou seja, o movimento da matéria, ou uma das substâncias da matéria, e aí já é bem aristotélico, a substância, a característica da matéria primitiva, ela é de tal modo interessante que ela forma e constitui as leis da física. Aristóteles falava na substância, né? Então, continua Galileu Galilei. Logo, quer a substância que se considere pertence aos fluidos propriamente ditos, isto é, aos corpos imponderáveis, quer revista os caracteres e as propriedades ordinárias da matéria, não há em todo o universo senão uma única substância primitiva, o cosmo ou matéria cósmica dos uranógrafos. A gente precisa aqui fazer um pequeno comentário. Essa mensagem está inserida em A Gênese. A época da Gênese, as pessoas podem dizer, poxa vida, ele está falando aqui de algo que foi descoberto muito tempo depois. Galileu Galilei está nos trazendo alguns conhecimentos científicos ou com base científica, mas ele não está falando nada que era desconhecido. A gente não tinha, a essa época, comprovação. Tá? A gente não tinha telescópio poderoso, Poincaré, que é o grande matemático francês, que antecede Einstein na teoria da relatividade. Então, Poincaré ele traz as bases matemáticas sobre as quais Einstein acaba desenvolvendo a teoria geral da relatividade. Poincaré é quase que contemporâneo de Camille Flammarion. É praticamente contemporâneo de Camille Flammarion. A essa época, então, Poincaré não sai do nada. Então, já existiam bases filosóficas para que pudéssemos falar da presença desses fluidos como corpos imponderáveis. Depois, nós vamos ver o que eles estão dizendo aí, mudar de nome, para ser chamado de campos. E tudo isso faz parte da matéria primitiva. Não é que a matéria primitiva seja um campo. Na verdade, é uma das essências, uma das características da matéria primitiva é a capacidade de se formar essa propriedade de campo, né? E aí continua. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Ao éter são inerentes as forças que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Ou seja, o que Galileu Galilei está dizendo aqui? O que nós vemos é ele reafirmar que a matéria cósmica primitiva é isso que nós chamamos de fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é a matéria inicial, a matéria primitiva, e ele dá toda a característica daquilo que estudamos das leis da matéria, inclusive o que nós fazemos distinção, isso aqui é matéria, isso aqui é energia. Energia ainda é um atributo do fluido cósmico universal, que nós chamamos de atributo, né? Os espíritos dizem a Allan Kardec que o universo é trino, ele é composto por Deus, espírito e matéria. O que é essa matéria? É a matéria primitiva, é o fluido cósmico universal. Nós não conseguimos definir nem Deus, na nossa filosofia, nós conseguimos falar dos atributos de Deus, mas não conseguimos definir Deus. Nós não conseguimos definir o espírito, a não ser chamando de princípio inteligente, e também pouco conseguimos definir o que seja matéria. Para vocês terem uma ideia de como nós estamos ainda caminhando, engatinhando nesse conhecimento mais profundo. Afinal de contas, nós que nos julgamos tão espertos, tão inteligentes, ainda vivemos num planeta de expiação e provas. Somos espíritos da terceira ordem. Nós ainda não temos o alcance moral que é necessário para compreendermos esse tipo de definição. E não é só isso, né? Porque quando os espíritos dizem que não temos palavras, muitas vezes,
para definirmos determinadas coisas, como definirmos espírito, uma chama, isso e aquilo, é porque também nós não temos cérebro para isso, né? Nosso cérebro não é capaz ainda de assimilar. Então, o que nós temos hoje de muito definido nessas três palavras: Deus, Espírito e matéria? Nós não temos uma definição clara para isso. Nós podemos, por exemplo, dizer que... Eu vou só dar um ok para a Cacilda aqui. Pronto. O que nós podemos... Porque eu estou pedindo para ela compartilhar os slides. Eu tinha esquecido de pedir. Agora sim os slides estão aparecendo, né? Ótimo. Eu estava ficando angustiado aqui falando com vocês, lendo os slides, mas sem saber se vocês estavam acompanhando, e eu vi que não, mas agora conseguem. Então, quando os espíritos dizem que o fluido cósmico universal é a matéria cósmica primitiva, eles não estão definindo nem fluido cósmico universal, nem matéria primitiva. Por quê? Porque nós não temos capacidade de compreender isso ainda. A gente não tem nem cérebro, capacidade cerebral mesmo, e aí a gente também não tem capacidade moral disso. Porque se a gente for olhar, e aí eu convido, por exemplo, se a gente chamar um linguista ou um filósofo como a Cacilda e falar: analise esse texto para mim. Onde é que tem definição aqui? Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Não está definindo. Esse fluido é o éter ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Ou seja, ele dá os atributos, mas ele não consegue definir. É a mesma coisa que a gente faz com Deus, né? Então, prossegue Galileu Galilei. Ora, assim como só há uma substância simples, primitiva, geradora de todos os corpos, mas diversificada em suas combinações, também todas essas forças dependem de uma lei universal diversificada em seus efeitos, e que, pelos desígnios eternos, foi soberanamente imposta à criação para lhe imprimir harmonia e estabilidade. Pois bem, ele diz que se o fluido cósmico universal, que é a matéria primitiva, ele gera tudo o que nós conhecemos como leis da matéria, tudo que nós estudamos como leis da física está contido na matéria primitiva, nós podemos deduzir que a matéria primitiva traz também a assinatura de Deus. Deus está presente em toda parte. A matéria primitiva traz a identidade de Deus em seu bojo. Olha como isso é bonito, né? Porque as leis de Deus, elas estão presentes. Um livro muito interessante que se chama Por que a Ciência Não Consegue Enterrar Deus? O nome do autor é um cientista, filósofo chamado John C. Lennox, e ele nos diz que aqueles que defendem que há um designer por trás de todo o universo, eles têm como argumento algo muito interessante. Eles dizem que se o Big Bang tivesse tido um desvio, um lapso de tempo, na potência de 10 elevado a menos 14, vocês têm uma noção de quantos zeros depois da vírgula existe? 14 zeros existem após a vírgula. Se tivesse 0, uma sequência de 14 zeros, 1 segundo após o Big Bang, não teria sido possível a formação de todo o universo que nós conhecemos. Isso é impactante, ou seja, e aí reforça essa ideia. Deus está presente no universo inteiro, na matéria primitiva. E essas leis que a combinação da matéria acabam por formar, elas estão estabelecidas pela inteligência divina, né? Continua lá. Todas essas forças são eternas, explicaremos esse termo, e universais como a criação. Sendo inerentes ao fluido cósmico, elas atuam necessariamente em tudo e em toda parte.
modificando suas ações pela simultaneidade ou pela sucessividade, predominando aqui, apagando-se ali, pujantes e ativas em certos pontos, latentes ou ocultas noutros, mas afinal, preparando, dirigindo, conservando e destruindo os mundos em seus diversos períodos de vida, governando os maravilhosos trabalhos da natureza, onde quer que eles se executem, assegurando para sempre o eterno esplendor da criação. Nós temos ainda uma dificuldade muito grande em aceitarmos esse termo aqui, ó, destruindo. Mas a lei de conservação e a lei de destruição são leis divinas. Isso é da matéria, é do universo que está em expansão, eternamente em expansão, universo conhecido, né? Que abarca uma infinidade de mundos, que nós não temos nem condição de dizer. Ele está em expansão, mas essa expansibilidade, essa combinação contínua, ela tem dois lados, porque nós temos planetas nascendo, galáxias nascendo e galáxias e planetas morrendo. Então, a lei de destruição, ela vem junto com a lei de conservação. O hinduísmo, ele fala da lei de destruição num mito muito interessante, que é o mito da dança de Shiva. A dança de Shiva destrói os mundos para reconstruí-los. É uma visão que a mitologia trouxe dessa lei universal. E aí vai de novo Galileu Galilei. Eu não sei como é que a turma está encarando. Estou vendo aqui que a Egilda pergunta se é emanação de Deus. Tudo é emanação de Deus, né, Egilda? E nós vamos aqui continuar lendo mais um trechinho da mensagem de Galileu Galilei. A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que estadeiam suas magnificências diante da eternidade. Esse capítulo de A Gênese, para mim, é um dos capítulos mais bonitos da codificação. Essa mensagem é muito bonita, porque é a mensagem que mais lembra, ou que mais auxilia, talvez, nós compreendermos o livro Evolução em Dois Mundos. Galileu Galilei está dizendo que o fluido vital ele vem do fluido cósmico universal, porque o fluido vital ele está presente nos nossos corpos físicos. Então, a figura que vocês estão vendo, né, na verdade, desculpa, sendo eu, Jorge Daire, identificado, primeiro é uma figura, o que vocês estão vendo é uma figura virtual, né? Composta por 0 e 1, distribuídos de uma forma bem interessante, através da teoria das matrizes, que formam os pixels, e aí se cria a visão da minha imagem. Mas todos nós, quando olhamos para nós mesmos, os nossos corpos, nós percebemos que somos seres materiais, nós temos corpos físicos. Por nós estarmos na Terra, os nossos corpos físicos, eles têm uma energia circulante, que chamamos de fluido vital. Fluido vital é um termo que vem dos vitalistas, é uma corrente médica que foi substituída já no século XIX, e que os espíritos mantêm esse termo, por ser um termo apropriado. E ele é derivado do fluido cósmico universal. Então, é o que Galileu Galilei diz. Essa matéria cósmica primitiva é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz. A matéria cósmica primitiva é a eterna geratriz. Então, aquela pergunta emana de Deus continuamente. Continuamente. A gente tem uma ideia de achar que Deus é aquele ser que criou o mundo e foi embora e não participa mais, né? Ah, não, criou o mundo e foi lá descansar, foi lá dar uma voltinha, foi lá dar uma pescada ali no Rio Carnaíba, foi visitar outra cidade, não tem nada disso. Se nós compreendemos que Deus deixa a sua assinatura, tanto no espírito quanto na matéria primitiva,
e nós somos espíritos ocupando um lugar no tempo e no espaço, então nós estamos ocupando um ser material, nós temos a dupla assinatura de Deus em nós. Deus está continuamente interagindo conosco. Por isso os espíritos dizem que Deus está presente em tudo. Quem diz que Deus criou o mundo e foi embora pescar, está com uma visão errada, está precisando estudar, está precisando renovar a sua fé, está precisando perceber Deus, o Pai Criador, continuamente na nossa vida, né? Ou na própria vida. E aí continua Galileu Galilei, que eu vi que eu já estou com quase 30 minutos, senão daqui a pouco a Cacilda me corta aqui. A substância etérea mais ou menos rarefeita que se difunde pelos espaços interplanetários. Esse fluido cósmico que enche o mundo mais ou menos rarefeito, nas regiões imensas, ricas de aglomerações de estrelas, mais ou menos condensado onde o céu astral ainda não brilha, mais ou menos modificado por diversas combinações de acordo com as localidades da extensão, nada mais é do que a substância primitiva onde residem as forças universais, onde a natureza ha tirado todas as coisas. Nós temos muita capacidade de compreender muito bem isso, né? Porque quando a gente começa a estudar o cosmos, e tem alguns documentários, Netflix, Prime Video, para quem não tem acesso a isso no YouTube, falando sobre a imensidade e a infinitude do universo. Então a gente vai lá para a infinitude do universo. Mas quando a gente volta para o princípio, a gente vê que e Galileu Galilei vai dizer isso, né? O tempo é uma ilusão que nós criamos. O tempo ele depende das forças físicas, da combinação da matéria, e ele é peculiar a cada planeta. Ele é peculiar às forças que interagem na matéria. Então, o tempo na Terra ele tem uma dimensão, o tempo em Marte tem outra, o tempo em outra galáxia tem outra dimensão, tem outra percepção. O tempo depende disso. Então, por isso que nós dizemos que o que é eterno, ele não tem nem passado, nem futuro. Ele é o eterno presente. Deus é o eterno presente. Cria continuamente e está em continuidade conosco. Não uma visão panteísta, mas está presente como Pai Criador, né? Muito importa nos compenetremos da noção de que a matéria cósmica primitiva se achava revestida não só das leis que asseguram a estabilidade dos mundos, como também do universal princípio vital que forma gerações espontâneas em cada mundo, à medida que se apresentam as condições da existência sucessiva dos seres e quando soa a hora do aparecimento dos filhos da vida durante o período criador. Olha como isso aqui está muito parecido com o André Luiz, né? Quando nós estudamos a formação da Terra, tem um livrinho muito interessante que eu acho que está esgotado, da Jorge Zahara Editora, que é A Evolução Natural do Homem, de um francês chamado André Bourguignon. André Bourguignon, ele fala, e com muita propriedade, que as primeiras formas de vida na Terra surgiram de elementos que nós podemos chamar de elementos virais, vírus de RNA, igual o SARS-CoV-2, que provoca a Covid, é um vírus de RNA. Então, ou seja, as primeiras formas de vida na Terra surgiram da combinação de proteínas que fizeram uma capa e de ácidos nucleicos que, envolvido com proteínas chamadas histonas, criaram uma capacidade de memória. Ou seja, isso aqui é a geração espontânea que a mensagem está dizendo. E aí conclui Galileu Galilei, pelo menos até a parte onde a gente vai falar hoje, o espírito não chega a receber a iluminação divina que lhe dá simultaneamente com o livre-arbítrio e a consciência, a noção de seus altos destinos, sem haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra da sua individualização. Vocês lembram no Livro dos Espíritos, quando os espíritos dizem a Kardec que uma das missões do espírito é intelectualizar a matéria? E aí Galileu Galilei diz que a gente não sai assim do formadinho, né? Eu já não saio bonitinho igual a Cacilda, igual a Kátia, eu não saio pronto.
A nossa origem, a gente não sai ali como ser humano. Galileu Galilei está dizendo que a criação, ela nos impõe isso. Nós interagimos com a matéria continuamente, a gente evolui continuamente, até que chegamos na condição de sermos espíritos que recebemos esse selo divino, né? Unicamente a datar o dia em que o Senhor lhe imprime na fronte o seu tipo augusto, o espírito toma lugar no seio das humanidades. Ou seja, nós fazemos toda essa evolução e, como princípio espiritual, nós vamos experimentando a memória na matéria, a memória no ser espiritual, vamos experimentando depois funções fisiológicas na matéria, que é o corpo físico, das várias cadeias inferiores na escala filogenética, e, ao mesmo tempo, vamos imprimindo essa memória no corpo perispiritual, que surge dessa interação do fluido vital, até que estamos prontos para ocuparmos um corpo humano, e aí recebemos na nossa fronte o selo divino. Essa é o que a gente tinha para trazer de slides. Não é um tópico muito fácil da gente compreender. A ideia é trazer para vocês um pouquinho desse capítulo, que é a uranografia geral, que é um capítulo belíssimo, ele tem que ser lido várias vezes, com calma, uma técnica de leitura que nos ensina Mortimer J. Adler, a gente fazendo a leitura conversando com o autor, perguntando mesmo, poxa vida, Kardec, o que você quer dizer com isso? Quem falou isso antes? Você está baseado em quê? E a gente também tem que ler pensando o seguinte, e sabendo o seguinte, a ciência e a filosofia no século XIX não eram ciência e filosofia atrasadas. São a base de todo o nosso conhecimento. Então, tudo que a gente tem hoje de ciência surgiu no século XIX. Tudo que nós conhecemos do universo hoje, a base teórica, já estava muito amadurecida no século XIX. Então, Galileu Galilei, o que ele fala de diferente aqui? Lembremos-nos que o Big Bang ele foi proposto por um padre, por um teólogo, porque ele achava, e ele tinha plena convicção, de que a leitura de A Gênese dava a descrição correta, de uma forma, mas escrita de uma forma quase que mitológica, da origem do universo. Galileu Galilei, ele pega a origem do universo que está ali na Gênese mosaica, e ele faz essa tradução na linguagem do conhecimento da época, utilizando como médium Camille Flammarion, que era astrônomo, né, e tinha conhecimento de física. Se a gente faz a leitura desse capítulo completo, relê, e depois a gente pega a Gênese mosaica, quando fala da criação do mundo, da criação dos seres, até a chegada de Adão, e fazemos essa leitura, nós entendemos de novo o que Galileu Galilei está dizendo. Ele está falando, eu peguei aquela metáfora da Gênese e trouxe para cá a realidade. Eu trouxe para cá como Deus criou o mundo. E pega a metáfora do Jardim do Éden, onde não há distinção de nada, o homem não tem saber algum, e mostra na evolução da consciência o pensamento que surge, o pensamento contínuo, o pensamento reflexivo, o selo da humanidade. Estamos expulsos do jardim, porque já fizemos a evolução e já não temos a evolução do princípio espiritual, e agora podemos utilizar do nosso livre-arbítrio. É o que eu sempre entendo da leitura dessa mensagem linda, que é a uranografia geral. Eu ia dizer para a Kátia que eu sempre tive uma dificuldade muito grande com essa mensagem, porque toda vez que eu... Essa mensagem não, desculpa, esse capítulo, porque toda vez que eu leio, eu vou buscando outras fontes acessórias,
e eu quase nunca termino quando eu paro para lê-lo, né? Isoladamente de A Gênese, porque é realmente uma leitura muito agradável e muito interessante. Então, era essa a mensagem. Eu acho que a Cacilda vai voltar para a sala, né? Eu acho que eu extrapolei o tempo um pouquinho. Cacilda não voltou para a sala. Eu estou aqui sozinho com vocês. Eu vi que tem algumas ponderações, né? Olhando aqui. A Cacilda voltou. Pronto, Cacilda. Aqui estamos. Aqui estamos, Jorge. Parabéns pela excelente explanação. Foi muito boa a sua explanação sobre o fluido cósmico universal. É uma matéria, um assunto que nós temos muitas dúvidas, né? E que hoje nós podemos saná-las de uma forma simples, clara e objetiva. E aí nós temos algumas perguntas, Jorge, que os internautas nos colocaram, outras que enviaram aqui no meu privado e que eu gostaria de fazer para você e que você respondesse, tá ok? Se eu conseguir. Se a gente não conseguir, a gente chama a Kátia, põe ela aqui na tela. No streaming, para ela responder também, né? Mas vamos lá. Acho que você até já respondeu aí na sua fala, né? Mas perguntaram: fluido cósmico é o mesmo elemento universal? Fluido cósmico seria a matéria primitiva, né? A matéria primeira. Se você chamar de elemento a matéria, seria a matéria primitiva universal. Mas se você chamar o espírito de elemento, já não é, né? Ok. Isso. Nós temos outra pergunta que foi formulada. Queria também dizer a quem está nos assistindo, se quiser fazer alguma pergunta, pode pôr nos comentários, que eu leio aqui para o Dr. Jorge e a gente vai respondendo à medida que vocês forem postando, tá? O que viria a ser esse elemento gerador e ligante de todas as substâncias conhecidas e desconhecidas? Na verdade, esse elemento que é o fluido cósmico universal, a gente não consegue fazer uma definição, né? Porque o conceito de fluido, que era da física da época de Kardec, ele hoje foi substituído pelo conceito de campo. Mesmo assim, ele não consegue trazer uma definição clara do que seja. Nós podemos compreender alguns atributos do fluido cósmico universal. Nesse ponto, a gente é bem aristotélico ainda. A gente consegue entender os atributos, mas a gente não consegue fazer a definição do que seja a coisa em si. Sim. Então, um dos atributos do fluido cósmico universal, o principal atributo, é formar todos os tipos materiais e todo o que nós conhecemos como leis materiais, que a física estuda bem, né? A própria energia é uma variação desse atributo, do fluido cósmico universal, né? Ok. Tem uma outra pergunta aqui, doutor Jorge. É mito ou verdade? Existe matéria cósmica primitiva em outras galáxias? A matéria cósmica primitiva está presente em todo o universo, né? O que é obra de Deus, onde tem obra de Deus, e a obra de Deus abarca tudo, inclusive o seu vizinho chato que está tossindo no seu ouvido e não quer usar máscara, também é obra de Deus. Onde tem a obra de Deus, existe a matéria primitiva, né? Certo. Deus cria continuamente espírito e matéria. E se existe, então, poderíamos utilizá-las para tratamento de saúde, reconstruir órgãos, tecidos do corpo humano, por exemplo, como dizem algumas correntes, como, por exemplo, a apometria? Aí é complexo, porque primeiro você teria que ter a capacidade de manipular esse tipo de matéria. Os espíritos... André Luiz nos fala dos níveis de cocriação, né? Cocriação em plano superior e cocriação em plano inferior. Nós cocriamos continuamente. Nós somos cocriadores continuamente, né?
Mas nós não temos a capacidade a capacidade moral de manipular o que os espíritos chamam de fluidos no laboratório dos fluidos do mundo invisível. Nós não temos essa capacidade de manipular para usar ao nosso bel prazer. Lembremos-nos de uma questão do Livro dos Espíritos. Pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito, fazer mal a outrem? E os espíritos respondem não, porque Deus não permitiria. Aí a gente já vê a intervenção de Deus continuamente na vida dos homens, porque se Deus não permitiria, é porque Deus está presente, permitindo ou não tudo que possa conosco acontecer, respeitando o nosso livre-arbítrio. E a gente vê também que nós não temos essa capacidade, se nós não tivermos a capacidade moral de manipular esses fluidos, nós não conseguimos deles utilizar de uma maneira adequada, né? Um ou outro pode até conseguir uma coisa, outro porque a boa intenção consegue fazer milagres, né? E a gente não consegue, a gente não entende muito bem por que fulano de tal, que é um médium indisciplinado, que não está nem aí, consegue promover determinadas curas. Como a gente não consegue entender também por que a dona Joaquina, que é uma mulher... Perdão, a dona Joaquina, só usei como exemplo. Que é uma mulher que ninguém aguenta, que é fofoqueira, futriqueira, não sei o quê, de repente adoeceu, todo mundo estava feliz porque ela ia morrer, ela vai no centro e fica curada. A gente não entende o porquê disso, né? Mas Deus tem, a misericórdia divina tem os seus segredos, né? Isso. O vácuo, ele seria matéria cósmica primitiva? Está com cara de Dona Cátia, né? O vácuo. Existe existe na física toda uma disciplina que estuda o vácuo, né? Eu acredito que sim, que o vácuo está é um dos atributos da matéria cósmica primitiva. É um dos atributos. Existe mais vácuo entre os átomos que constituem o corpo físico de um homem adulto do que todo o universo conhecido, diz-nos William Tiller. Então, no vácuo, nós temos também... É um dos atributos da matéria cósmica primitiva, né? Certo. Tem uma outra pergunta aqui no chat que diz assim: há espíritos de alguma ordem que não carecem de evolução? Complicado, porque o que nós chamamos de espíritos perfeitos é na nossa compreensão, né? Quando a gente chegar no nível deles, de repente eles veem que tem uma infinitude de perfeição diferente, uma dimensão diferente, né? Então, o que nós podemos dizer é que os espíritos perfeitos chegaram no topo daquilo que nós conseguimos definir como sendo evolução, que são atributos muito próximos do atributo da divindade. Certo. E agora tem uma pergunta minha, né? Quando nós estudamos a história da filosofia, o surgimento da filosofia, quando há o rompimento do pensamento mitológico, que surgem os primeiros filósofos, né? A preocupação deles desse período pré-socrático ou cosmológico, né? Porque a ordem era estudar o cosmos, a ordem, o que teria dado origem a esse mundo. E eles buscam pela arqué, que seria essa substância primordial que teria dado origem a tudo e que estaria em tudo. Existe alguma relação desse pensamento com o fluido cósmico universal? Seria a mesma coisa, com nomenclaturas diferentes? O que é que você acha? Então, mas de onde vem a arqué? A arqué era o que eles chamaram de substância primordial, né? Para alguns filósofos como Tales, seria a água que teria dado origem a essa natureza, né? Para Anaximandro teria sido ar, Anaximenes chamou de apeiron, existe, mas ninguém sabe dizer o que é, né? Lá na frente, Aristóteles vai dizer que essa arqué seria uma matéria quintessenciada, né? Que foi até daí que surgiu o termo, né, quintessenciado, surgiu dele. Então, quando a gente faz essa relação, me parece que eles estão falando da mesma coisa, ou não, para você não tem nenhuma relação. Pois é, eu não sou muito bom em história da filosofia, mas quando você tem a arqué como elemento puramente material, você tem uma visão materialista, né? Que Sim. Platão rompe com essa visão materialista, e Aristóteles ele dá até uma vestimenta muito mais sofisticada, né? Porque
ele além de romper, ele traz o que é muito mais importante do que a matéria, que é a essência. Então, enquanto Leucipo e Demócrito estão lá preocupados com os constituintes da matéria, Aristóteles ele entende a substância. Ao invés de procurar a composição, ele vê os atributos, como a matéria se exerce no tempo e no espaço, e atributos que não são materiais. E aí eu acredito que talvez a Arqué ou a Peyron ele poderia ser o fluido cósmico universal numa visão espiritualista. Na visão materialista, não. A visão materialista seria realmente a matéria primitiva que teria surgido do nada, né? Sim, sim. É um bom campo de pesquisa. É um bom campo. Temos outra pergunta. Qual é o estado que o fluido universal se nos apresenta em sua maior simplicidade? Por simplicidade, seria o que a Gilda está querendo dizer, seria a sua constituição mais próxima da origem, talvez seja naquelas micropartículas, o campo de bósons, que é o campo de Higgs, né? Ou até outras partículas, né? Mas o elemento primordial, na sua mais pura simplicidade, ele está tão próximo de Deus e, ao mesmo tempo, tão do lado da nossa ignorância, que nós não conseguimos definir o que seria essa apresentação na sua maior simplicidade. Durante muito tempo, eu convivia com um amigo que, durante muito tempo, ele dizia que a forma mais simples do fluido cósmico universal é a água. Nunca foi. A água é complexo. Então, depois ele caiu foi estudar um pouquinho e ele caiu na real, né? Mas na sua formação, na sua origem, que Deus cria continuamente espírito e matéria. Nesse ponto zero, que a gente pode, se a gente puder chamar assim, o espírito é totalmente ignorante, então a gente não consegue definir o que seja a matéria que está ali do ladinho dele, né? Quando a gente tiver na condição de conseguir chegar à perfeição e partilhar da presença de Deus, aí talvez a gente tenha essa definição, viu, Egildo? Doutor Jorge, podemos chamar a eternidade de Deus? Não. Deus é eterno em si, mas eternidade é uma medida temporal. Porque nós criamos o termo eterno para eterno dá uma noção de tempo, né? O que é eterno? Aquilo que não tem início e nem tem fim. Mas início e fim são medidas de tempo. Então, eternidade, na verdade, é um atributo, um dos atributos de Deus, mas não é Deus em si, né? Doutor Jorge, muito obrigada pela sua participação, pela disponibilidade em ficar conosco. O projeto Amigo Me Pergunta ficou muito feliz em ter você conosco. Esperamos você de coração aberto na nossa jornada em outubro. Se Deus quiser, vai acontecer presencialmente, né? Se Deus quiser. E a gente vai poder, mais uma vez, contar com a sua presença tão querida entre nós. Eu espero não ter fundido os neurônios de vocês, que eu acho que eu fundi uns 14 mil neurônios meus aqui. Mas foi uma alegria grande estar com todos. Esse projeto que é maravilhoso. Essa iniciativa do pessoal da AMPiauí, essa iniciativa dessa equipe de trabalhadores que realizou um BEDNES maravilhoso ano passado, iniciativa da nossa querida amiga Kátia, que tem um papel importantíssimo no alívio das dores de muita gente, Brasil e mundo afora, né? Então, para mim, foi uma honra enorme estar com vocês ao vivo aqui. Um beijo grande em todo mundo. Muito obrigada. Queremos avisar os nossos internautas que as perguntas que não foram respondidas posteriormente, o doutor Jorge responde no próprio chat. Avisando também que na próxima semana nós teremos como convidado, né, mais uma vez, do nosso projeto Ame Piauí Pergunta, o doutor Gelson, nos falando sobre a culpa dentro da psicologia profunda de Joana de Ângeles. Sempre às 19h30, às quintas-feiras, o projeto Ame Piauí Pergunta está no ar.
Muito obrigada, fiquem com Deus, tenham uma boa noite. Muito obrigada a todos.